Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, iniciamos agora o período, essa santa semana, em que nos aproximamos agora, né, da paixão, da celebração da paixão do Senhor, daquele dia, sexta-feira santa, em que nós sepultaremos o Cristo e antecedendo esse dia ao sábado santo, em que, enfim, né, entraremos no período da Páscoa. Mas, claro, que para passar pela Páscoa, para chegar à Páscoa, é preciso passar pelo mistério da cruz de Cristo. É preciso passar por essa porta que, a princípio, é sim dolorosa, mas que reserva para nós a glória. E aqui, presenteados nós somos com este Evangelho, que revela para nós duas realidades, duas personalidades, né? Uma é Maria, piedosa, devota, né, a nosso Senhor Jesus Cristo, fervorosa, que não era apóstola, não convivia com ele, não ficava junto com Cristo, mas que amava ele, o servia, o escutava, e, em contraposição com a figura de Judas, que era apóstolo, andava com Cristo, bebia diretamente da fonte dessa água pura, né? Estava ali diante do Senhor e Salvador, e com pessoas com duas posturas absolutamente contrastantes. Em primeiro lugar, nós temos a figura de Maria, que derrama sobre Cristo um perfume de nardo puro, né? Uma coisa muito cara, né? Ela gastou uma quantidade considerável de dinheiro. Na visão de muitos, materialmente falando, jogar aquele perfume fora, né? Poderia ter usado para fazer qualquer coisa, enfim. Mas é preciso a gente atentar para aquilo que é a inclinação do coração de Maria. O que Maria esperava com aquele ato? Maria era sábia, porque tinha dentro de si, na sua cabeça, a ordem toda estabelecida, bem estabelecida, tal qual Deus a criou. Maria sabia que Cristo, sendo Ele Deus, Maria tinha fé, cria em Cristo, cria que Ele era o Filho de Deus. Ele devolveu a vida para o irmão dela, devolveu a vida para Lázaro. E Maria, reconhecendo isso, ela, na hierarquia que ela tem bem estabelecida na sua mente, ela sabe que Cristo ocupa o primeiro lugar, e tudo que ela fizer por Ele é muito pouco. É misteriosa a fala de Jesus com relação a Maria, dizendo que ela fez isso em vistas da morte dele. Ou seja, os mortos, né, na cultura judaica, eles eram ungidos, né, com perfume.
É como se talvez ele estivesse dizendo que Maria já previa, já sabia o que aconteceria com Cristo. O que não é difícil de prever, o que não é difícil de saber. Aqui na primeira leitura nós ouvimos aqui a profecia de Isaías. Isaías começa a narrar, fala de um servo. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu leito, nele se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada e por aí vai, nem apaga um pavio que fumega. Quem conhece o profeta Isaías, ao olhar para Cristo, vai reconhecer nele o servo, este servo que sofre, um servo que vai carregar sobre si todas as nossas ignomínias, vai suportar sobre si todos os flagelos. E por toda essa narração, não é difícil de imaginar que esse servo será morto. Maria, ela vai, inteligente e sábia, certamente ela vai fazer essa junção. Ela vai olhar para Cristo e vai enxergar nele a figura do servo sofredor. Sabendo o que vai acontecer, ela vai e se antecipa e vai ungir o corpo do Cristo num ato de amor, de generosidade. Eis aqui o homem que deu a vida para o meu irmão, daqui a pouco vai dar a vida dele por minha causa. Uma figura oposta a essa de Judas, que não enxerga nada além daquilo que perece. O seu coração está preso à criatura e ele não é sábio, ele é imprudente, porque ele não tem aquela ordem bem estabelecida na sua cabeça. Judas, ele tem uma única intenção: servir a si e a ninguém mais. Ele é ladrão. Olha que bonito argumento que Judas usa. Não, para que jogar esse negócio fora, né? De fato, o dinheiro que ela gastou para comprar esse perfume é um dinheiro que muitos pobres não viram. De fato, não viram. Aquilo que podia ajudar tantos e tantos, não viram. A gente olhando para Judas, julgando que o pensamento dele seja reto, a gente pensa, Judas tem razão, devia ter vendido, ter dado aos pobres, para que ela foi desperdiçar esse nado puro? Mas João vai fazer questão de dizer, ele não fez isso porque ele está preocupado com os pobres. Dificilmente quem tem uma inclinação assim, uma mentalidade assim, está preocupado com outra pessoa que não seja consigo mesma. Judas estava preocupado com ele porque aquele dinheiro que ela usou para comprar o perfume, ela não depositou na sacola de Jesus, né? Ou seja, não, você tem que dar para os pobres, mas você dá para os pobres por meio de mim. Não, você dá para mim que eu distribuo para os pobres. E o que acontecia ali? Judas passava a mão no dinheiro, roubava aquilo que estava na sacola. Uma pessoa um tanto quanto perversa, já mostrando aqui a perversidade de Judas, usando de um argumento bom, né? De fato, né? Temos que ajudar os pobres, mas usando disso aqui para esconder um desejo, uma atitude dele que era uma atitude obscura, uma atitude meio escusa. Queria que o dinheiro fosse depositado na sacola dele para que ele fosse lá e roubasse, capturasse aquela quantia de dinheiro lá. Não é de se surpreender que uma pessoa dessa vai entregar a Cristo. Pensando em si mesmo, vendo que a coisa está ficando complicada, não se admire que Cristo venderia Nosso Senhor a preço de um escravo. Judas parece que é uma terra não fértil, não boa, né? Porque a semente pode até ter chegado a criar alguma semente ali, mas por ele não ter profundidade, veio o sol, veio a primeira ameaça de tribulação e matou aquela semente, matou. A palavra de Deus foi assassinada dentro do coração de Judas. Judas não conseguia ver nada mais além daquilo que aparentava. Judas era uma pessoa, então, rasa, não conseguiu adentrar na profundidade do mistério, por isso pereceu. Judas depositou em si, né, por ter a si mesmo como foco de sua vida, depositou em si toda a confiança, julgando ele ser a última resposta para os seus problemas. Tanto é que, quando a coisa aperta para o lado dele, ele vai dar um jeito nisso, tirando a sua própria vida. Essas duas figuras são uma catequese para nós, né? Uma catequese que nos ensina o nosso relacionamento com Deus, né? Nos ensinam a colocar cada coisa no seu devido lugar. A primeira coisa é Cristo. A gente nunca pode colocar nada no lugar de Cristo, nem os pobres. Cristo, ele é uma pessoa real, que nos cobra, que nos pede determinadas coisas, que nos pede determinadas posturas.
Nós não podemos antepor nada a Cristo, há nada antepor a Cristo, absolutamente nada. E se formos ajudar os pobres, devemos fazer isso em nome de Cristo, porque Ele nos pede, porque Ele nos manda, não porque nós somos bons, não porque nós somos os bonachões, os caridosos, que não consegue ver um pobrezinho ali, etc. Não porque nós somos belos e dispendiosos, não. Fazermos isso porque Cristo nos manda, porque Ele é Deus. Ele é a razão de ainda existirmos. Ele é aquele que nos concede, obteve para nós o perdão de Deus, que nos mantém aqui ainda caminhando nesta terra. Não sejamos tolos como Judas foi tolo de, em primeiro lugar, ignorar a realidade sobrenatural, ignorar todo o mistério que envolvia a pessoa do Cristo e, ao mesmo tempo, não sejamos tolos de ficar na superfície da coisa, na materialidade das coisas, né? De ficar com os olhos fixos nisso aqui que passa e ignorar aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro. Não, vamos tomar a postura de Maria. Maria gastou muito dinheiro, talvez seja tudo que ela tinha de reserva, para, num gesto, demonstrar toda a sua gratidão por nosso Senhor. Maria não ficou a sua recompensa. Judas já recebeu a dele, 30 moedas de prata, nada além disso. Mas saibamos de uma coisa, as 30 moedas de prata que Judas recebeu, elas não foram levadas com ele, naquele momento em que ele se pendurou numa árvore. Elas ficaram aqui e Judas foi, né? Maria, a recompensa que ele obteve, ela ainda a possui, sendo ela santa. Ela possui a vida eterna, está lá na glória de Deus. Ela contempla a face gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito que ela ungiu nosso Senhor com aquele nobre perfume de nardo puro, ela mesma foi ungida com o suave odor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, penetrando em nossos corações, nos impulsione a imitar a postura de Maria, de ser como ela, de ser devota como ela, de ser fidedigna como ela, de ser sábia como ela, para que nós possamos possuir o mesmo prêmio que ela recebeu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.